Jó capítulo 42, versículo 2. Olha que Jó fala: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser o quê? Impedido. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Jó, ele pôde falar com firmeza, porque Jó viu os propósitos de Deus sendo cumpridos em sua vida. Ele viu com seus próprios olhos o propósito de Deus sendo cumprido. E é o que nós vamos declarar também, que você venha ver o propósito de Deus sendo ou se cumprindo na sua vida. E aí diz assim no estudo, vamos lá? Aqui está no estudo, tá? Para você que está aí na sua casa, eu estou lendo no estudo aqui, diz assim: Jó declara a convicção que ele tem em Deus, afirmando que ele é onipotente e que seus planos são o quê? Inabaláveis. Então Jó, olha para o pastor, por gentileza. Então Jó, ele declara isso. Essa palavra aqui do capítulo 42, versículo 2, Jó está fazendo uma declaração. Ele está declarando, e ali ele tem essa convicção de que ele tem em Deus. Ele tem uma convicção em Deus. A convicção é uma certeza. A convicção é uma certeza, é fé. Isso é fé, isso chama-se fé. Então aqui Jó declara que Deus é onipotente e que os seus planos são inabaláveis, ou seja, ninguém pode abalar os planos de quem? Abalar significa barrar ou impedir os planos de Deus serem realizados na vida de uma pessoa. Veja que na vida de Jó, o próprio mal tentou impedir dos planos de Deus serem feitos na vida dele, mas nem o diabo consegue impedir os planos de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa com seus planos, não tem ninguém que consiga impedir. A passagem expressa a crença de Jó em Deus como aquele que pode fazer tudo e que nada pode o quê? Impedir seus propósitos. Pessoal, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. Alguém pode até tentar impedir, mas ninguém consegue impedir o propósito de quem? O propósito de Deus. Se Deus, olhe para o pastor por gentileza, se Deus tem um propósito de fazer você ser uma pessoa rica, ninguém vai impedir de você ser rico. Se Deus tem um propósito de fazer você ter uma família abençoada, ninguém vai impedir desse propósito se cumprir. Pode ver quantas coisas já aconteceu com você. Quantas coisas já aconteceu? Quantas situações já aconteceu com você, até para fazer você desistir? Às vezes, vem pensamentos para fazer você desistir, vem pensamentos. Mas, como você sabe, e você tem convicção de que Deus tem um propósito na sua vida, então você não desiste. Você sabe que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, independentemente do tempo, do momento, da hora, não importa quanto tempo leve. Se Deus tem um propósito de te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus tem um propósito de fazer você ser uma pessoa tão abençoada nessa cidade, Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Pode até tentar impedir, porque às vezes aparecem coisas para tentar impedir, mas não vai conseguir impedir. Aí diz assim, ó, essa palavra aqui diz assim, ó: bem sei eu
Que tudo podes. Então aqui Jó reconhece a capacidade infinita de Deus e sua o quê? Onipotência. Então ele aqui reconhece a capacidade de Deus. Olha só, pessoal, quando Deus faz a pessoa ver, quando você abre os seus olhos, quando você passa a ver aquilo que Deus ainda não conseguiu te mostrar, quando você começa a ver, então você passa a reconhecer a capacidade infinita de Deus e a sua onipotência. Ele é tão poderoso, ele é onipotente, ele é tão forte, que você consegue reconhecer isso. Mas só reconhece isso quando você consegue o quê? Ver. Aí tem que haver o abrir dos olhos espirituais. Porque enquanto você não conseguir abrir os seus olhos espirituais, você não consegue o quê? Não consegue ver o que Deus quer fazer na sua vida, o propósito que Ele tem para você. Por isso que você vê pessoas na igreja, que vêm na igreja, levam um tempo, 2 tempos, 3 tempos, aí vai vindo, daqui a pouco você vê a pessoa some da igreja, daqui a pouco a pessoa desiste. Quando você vai procurar saber, aquela pessoa já está onde? Afundando no mundo, se perdendo nos vícios, na vida errada, porque ela não consegue ver aquilo que Deus quer mostrar. Aí diz assim, não estuda ainda, e que nenhum dos teus propósitos pode ser o quê? Impedido. Jó declara a certeza de que os planos de Deus são infalíveis. Os planos de Deus são infalíveis. Ele nunca vai falir na vida de uma pessoa. Os planos de Deus, ele nunca vai falir, porque ele é infalível. Os planos de Deus, ninguém pode frustrá-los. Alguém pode até tentar impedir de você ver os planos de Deus, mas ninguém consegue frustrá-los, porque os planos de Deus é verdadeiro. Olha, Deus tem plano para você. Você sabia que Deus tem plano para cada um de nós aqui? Você pode ter certeza que Deus tem um plano para cada um de vocês. Ele tem um plano para cada um, cada pessoa. A passagem é um ponto alto no livro de Jó, onde Jó, após sofrimentos e questionamentos a Deus, finalmente encontra uma nova o quê? Compreensão e reconhecimento da soberania, o quê? Soberania divina. Soberania divina. Você vê que aqui Jó antes ele estava o quê? Ele sofreu tanto e ele estava ali questionando. É como hoje as pessoas às vezes ela fica questionando do porquê desse sofrimento, do porquê dessa dor, do porquê da família assim, do porquê dos filhos nas drogas, do porquê do filho que foi embora, do porquê da filha isso, aquilo. Então a pessoa fica fazendo vários questionamentos. Por que a minha vida não muda? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Quando Jó aqui encontra uma compreensão, olha o que você precisa encontrar, uma compreensão, ou seja, você precisa compreender o reconhecimento da soberania divina, ou seja, você precisa compreender isso, ter esse reconhecimento que tudo está no controle de quem? No controle de Deus. É Ele que vai cumprir os planos dele na sua vida, e não importa quanto tempo demore. Às vezes para uma pessoa demora mais e para outra demora o quê? Demora menos. Por que para uma demora mais e para outra demora menos? Para aquela pessoa que demora mais, é o tempo dela ter essa compreensão e reconhecimento. Quando a pessoa ela compreende rápido, ela entende o que Deus está falando para ela, então a coisa acontece mais rápido. Mas quando a pessoa fica questionando, é aquele tipo de pessoas, para você entender melhor esse questionamento, é aquela pessoa que só vive reclamando: por que eu estou na igreja e a minha vida não muda? Por
Por que eu oro e não acontece nada? Por que eu faço isso e não adianta? Por que isso? Por que aquilo? Aí vai para um lado, vai para outro, e aí fica buscando compreender e não entende. Ela não entende, aí reclama de uma coisa, reclama da outra, aí você atrasa, você demora mais o agir de quem? O agir de Deus. Você demora na sua vida dos planos de Deus, dos propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Aí diz assim no estudo, vamos lá, continue. Significado: esta passagem é um lembrete de que mesmo em meio a dificuldades e dúvidas, podemos confiar na capacidade e nos planos de quem? Nos planos de Deus, que são sempre maiores e melhores do que podemos compreender. Olhe para o pastor, por gentileza. Então você tem que fazer o quê? Pastor, mas eu às vezes vem dúvidas, às vezes vem dificuldades. Você mesmo vindo dúvida, mesmo em meio a dificuldades, você não pode deixar de confiar na capacidade dos planos de quem? Dos planos de Deus. Nós não podemos deixar de confiar, mesmo que venha dúvida, mesmo que venha dificuldade, porque dificuldades todos nós vamos enfrentar ou passar, como você falou, mas os planos de Deus se cumpriram na vida dele. Isso que é importante. Ele passou por dificuldade? Passou. Ele sofreu? Sofreu. Ele passou por situação difícil? Passou. Ele perdeu? Perdeu. Mas Deus cumpriu com seu propósito. E aí diz assim, a conclusão do estudo: Jó experimenta uma profunda transformação. Inicialmente, ele se pergunta sobre o porquê do seu sofrimento e expressa a sua o quê? Angústia. É normal a pessoa se perguntar: por que eu estou sofrendo tanto assim? E realmente, qual é a pessoa que não sente angústia com tanto sofrimento? Claro que sente. A angústia vem para todos nós. Se o Senhor Jesus sentiu momentos de angústia, imagina o ser humano. É ou não é? Não é verdade? Pastor, eu passo cada luta que às vezes eu fico me perguntando: por que isso na minha vida? Por que isso na minha casa? Aí eu olho para a vida, para outra pessoa, e eu vejo que aparentemente parece que a outra pessoa está bem, mas eu não estou. Você tem que parar de olhar para a outra pessoa e começar a olhar para quem? Para você mesmo. Você tem que ter essa compreensão. E aí diz assim, no momento de angústia, mas não se entrega ao quê? A dúvida. Deus, em vez de oferecer explicações, convida Jó a contemplar a grandiosidade da criação e a sua própria insignificância em comparação com a majestade o quê? Divina. Olha que coisa grandiosa. Deus poderia ficar ali dando para Jó o quê? Explicação, mas Deus não deu. Então você não tem que ficar esperando uma explicação de quem? Uma explicação de Deus, porque Deus vai te chamar, assim como Ele chamou Jó, como Ele convidou Jó, para você contemplar a grandiosidade da criação dele. Olha, quando você sair daqui da igreja, quando você sair daqui daquela porta para fora, olhe para os céus, para você pelo menos ver, olhar com seus olhos a grandiosidade da criação, porque Deus criou tudo que existe nesse mundo, foi Deus que criou. Essa experiência leva Jó a reconhecer a sua própria o quê? Imperfeição, e a reverencia diante de quem? De Deus. Olha o que Deus fez com Jó. Deus fez Jó reconhecer a sua própria imperfeição. É o que Deus faz. Deus convida você para você reconhecer a sua imperfeição, porque nós não somos perfeitos.
Todos nós temos imperfeições. E Deus, Ele convida você para você reconhecer isso. Você sabe quando é que uma pessoa reconhece a sua imperfeição? Quando ela é humilde. Foi o que aconteceu com Jó. Jó mostrou um espírito de humildade diante de Deus. Então ele reconheceu que ele não era nada, que ele era insignificante diante de quem? Da grandiosidade que Deus estava mostrando para ele. Ele não era nada, e nós não somos nada. O que é que nós somos, pessoal? Nós não somos nada. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Ele é misericordioso, e nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Todos nós já teríamos partido desse mundo. Mas Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Romanos. O apóstolo Paulo fala aí aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos conferir esse versículo 28 de Romanos, que diz assim, ó, podemos ler? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o quê? Que o ama. Então Deus, ele age em todas as coisas dos que foram chamados de acordo com o seu quê? Está vendo, pessoal? Olha para mim, por gentileza. Cada pessoa foi chamada de acordo com o seu quê? Propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você, meu amigo. Profetiza a partir de hoje que você não vai voltar para aquele lugar mais. Amém? Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Você foi chamado, cada um de nós fomos chamados com um propósito. Está escrito aqui, quem está falando aqui é o próprio Deus, através do apóstolo Paulo. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o propósito de Deus na vida de cada pessoa se cumpre. Na vida de Jó se cumpriu. Se cumpriu de tal maneira que Deus, ele deu para Jó o dobro do que ele tinha perdido.